Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, nos versículos de 13 a 16. É o texto do Evangelho no calendário cristão deste domingo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos de 13 a 16. Diz a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, quem esteve na escola dominical hoje já está um passo à frente de todos os demais, porque o tema testemunho foi abordado hoje na classe de escola dominical. Mas o que eu quero falar para vocês diz respeito a alguma coisa que chama muito a minha e a sua atenção, porque muitas vezes a gente se julga incapaz, a gente se julga pequeno, sem capacidade de realizar as coisas, e talvez isso se dá por pelo menos 4 motivos. Eu não quero ser definitivo, mas porque a gente viva se comparando a outros, ou também porque a gente acha que não tem os recursos necessários, seja da ordem que for, para cumprir o que está diante de nós. Um terceiro motivo é porque a gente verdadeiramente não se acha capaz. Não se acha capaz para fazer, ou para realizar, ou para enfrentar o que se põe diante de nós. Mas um quarto motivo, que para mim também é de muita relevância, é porque tem certas coisas na nossa vida que a gente julga ser irrelevante. Irrelevante. A gente não dá atenção, não é importante para nós. Isso a gente precisa refletir também no que tange a fé, no que tange aquilo que você diz crer, no que tange a fé em Jesus Cristo, porque aqui nós estamos falando, e sempre falamos especificamente, da pessoa de Jesus. Aí você veja bem, você está com a Bíblia aberta no capítulo 4, a partir do versículo 24, diz ali que correu por toda a Síria a fama de Jesus, e levaram até ele doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles os curou. E esses engrossaram uma multidão, uma numerosa multidão, que seguia Jesus. Tá certo? Então Jesus chega ao famoso monte, ele subiu e pediu que a multidão que estava seguindo, gente, se assenta aí. Se assenta aí. E é engraçado que só depois, diz o texto aí, logo no versículo 1, que chegaram os discípulos. E aí me veio a seguinte ideia, que é engraçado, a gente muitas vezes lê a Bíblia como se tudo que estivesse acontecendo fosse dentro da igreja. É todo mundo crente, é todo mundo santinho, mas não, Jesus não está falando aqui dentro da primeira igreja presbiteriana da Galileia. Jesus está falando no alto do monte, é na rua, é onde as pessoas estão. É lidando com a realidade das pessoas, com as suas dificuldades, com seus impedimentos, com as suas idiosincrasias, que nem as minhas e as suas. E esse grupo variado, é ali que Jesus começa a proclamar as chamadas bem-aventuranças. Mas Jesus não está falando em tese, eu quero insistir isso com você. Ele está falando para a gente de verdade, para a gente que sente. Por isso que eu creio que Jesus, ao falar ali, ele estava falando para a gente que é humilde, gente que é triste, gente que chora, gente mansa, gente injustiçada que clamava por justiça, gente perseguida, ou seja, o alvo das bem-aventuranças. Jesus está respondendo a perguntas de pessoas que são frágeis. E para essas pessoas, e para toda essa gente, que curiosamente Jesus diz, vocês são o sal para a humanidade, vocês são a luz para o mundo. Para gente assim, gente que não é completa, gente que não é o mais forte, o melhor, o mais rico, o mais poderoso,
o que tem mais condições, mais dons, mais talentos, mas para a gente que precisa. Vocês são o sal para a humanidade, vocês são a luz para o mundo. E é engraçado que se você reler as bem-aventuranças, você vai perceber que elas falam do caráter essencial do cristão. Mas eu continuo a me perguntar, o que pode fazer gente humilde e mansa, gente que chora, gente que é misericordiosa, gente que só quer paz e não enfrentamentos, guerra, gente que precisa de justiça? Isso não é gente frágil demais para qualquer coisa? Você escolheria para o seu time gente frágil assim? Exatamente para esses que Jesus proclama o poder benéfico de alcance mundial que os discípulos deles podem alcançar. E é sobre isso que eu quero falar para você nesta manhã, sobre a influência cristã. Sobre a influência cristã não é dentro da igreja, sobre a influência cristã lá fora, é naquilo que a gente chama de mundo, e que não é eles e nós estamos no mundo, e Jesus lembra disso. E nesse sentido, a primeira coisa que a gente, ao pensar em ser sal, em ser luz, não é focar nas fraquezas, mas olha o que Jesus nos ensina. Num tempo em que a gente vive na geração da quebra de diferenças. Falar em diferenças hoje é por si só um discurso a ser desconsiderado. Num momento em que o inconsciente coletivo, ele fala de unificações, ele fala da percepção daquilo que as individualidades precisam ser desconsiderado, num mundo que classifica como discriminação qualquer forma de diferença. E por favor, não alie esse discurso, essa minha palavra aqui, a qualquer forma de discriminação, porque definitivamente não é essa a mensagem de Jesus, e eu jamais contrariaria aquilo que Jesus fala. Ser cristão implica em transformar a fé em comportamento. Em comportamento. O cristão precisa fazer diferença por sua forma de ser e de agir. E Jesus usa duas figuras de ser que são tão diferentes, mas que nos ajudam a mapear. Ele fala de sal, que tem a função de dar sabor, mas tem a função também de não permitir a deterioração, de não permitir estragar aquilo que é salgado. E ele fala de luz, que tem a função de eliminar as trevas, mas também tem a função de sinalizar, de apontar o caminho. Perceba que a diferença, ela é absolutamente antagônica, ela não parece, ela não confunde. A proposta é transformação. Sabe, meus irmãos, o Sermão do Monte parte da premissa que os cristãos são por natureza diferentes e nos convoca a sermos diferentes na prática. E aqui há uma palavra que precisa ser dada. A maior tragédia na história da igreja tem sido a conformação com a cultura prevalente. Fazer porque todo mundo faz, ser porque todo mundo é. E hoje, essa tem sido uma grande luta para a igreja. Você quer ver? Eu não vou ser exaustivo não, tá? Por exemplo, o conceito de dia do Senhor. Primeiro, o conceito do dia de Senhor é o conceito de descanso. De descanso. E se tem uma coisa que cada vez menos a gente se preocupa em fazer, é em descansar. Em descansar. Você não é uma máquina. Não adianta, você não vai resolver todos os problemas da face da terra, sequer os seus, sozinhos. Não é à toa que o próprio Deus, ao criar todas as coisas, o que ele fez no sétimo dia? Descansou. Tem muita gente que hoje está esgotada, e não é nem fisicamente, é mentalmente, porque não para. Porque não para. Deus é sábio e foi Ele que te criou. E Ele sabe que a máquina que Ele criou precisa parar, precisa de descanso. Mas esse conceito de descanso, de dia do Senhor,
vamos falar a verdade, num certo sentido se esvaiu. O conceito do dia do Senhor como um dia de dedicação às coisas de Deus, elas se esvaíram na medida em que eu estabeleço as minhas próprias prioridades. Eu já falei isso para você, acho que domingo passado, que o dia do Senhor passa a ser mais um item dentro da agenda, a ser considerado dentre as minhas prioridades. Se o sol estiver demais e o lugar na praia com conforto estiver garantido, seguramente essa será a minha prioridade. Por favor, eu não estou dizendo e exigindo que você esteja na igreja, gostaria, mas é preciso que a gente pense nas nossas prioridades. Você quer ver uma outra coisa que é uma luta desse tempo em termos de conceito? É a consciência da existência e da presença de Deus. Esse é um conceito extremamente vago, que num certo sentido não faz diferença para muitos comportamentos daqueles que se chamam cristãos. O fato de saber que Deus é onipresente não inibe mais todo ou qualquer procedimento que até sejam contrárias à palavra de Deus. Valores morais. Aqui o carro pega. Aqui o carro pega. Como, por exemplo, se formos refletir sobre ideologia de gênero, é uma coisa que talvez nós não estejamos preparados para lidar com isso à luz da palavra de Deus como referencial. Não como meus pressupostos legalistas ou com a liberalidade que o mundo procura nos impor. O que está por trás disso? É o cristão que se sente menos, que vive frustrado. É o fato de que eu preciso me lembrar que ser cristão tem implicações na vida. Na vida. Nós somos pressionados, sem sombra de dúvida, pela cultura, em temas que a palavra de Deus ela é explícita. Não é questão de entendimento. A palavra de Deus ensina que, e em geral, o resultado disso é que nós mitigamos o conteúdo do Evangelho. E mitigar significa tomar medidas para reduzir o impacto ou a intensidade de uma verdade sobre a nossa vida. E Jesus diz para ser sal e luz, mas em nosso tempo, talvez a gente procure requalificar essa verdade. E um dos problemas para isso, eu quero contar isso para você, é o que a gente hoje ouve dizer do chamado evangelho amigável, que é uma expressão de mitigação do evangelho. Esse termo, evangelho amigável, é usado para descrever uma abordagem cristã que busca transmitir o evangelho, eliminando as contrariedades e pautando, na sua teoria, a transmitir o amor de Deus. Essa abordagem, ao enfatizar o amor de Deus, ela procura construir relacionamentos com as pessoas, porque o objetivo é conectá-las a um grupo. O que mais importa é eliminar possíveis diferenças entre o evangelho e a cultura. O problema é que o evangelho amigável, ele tem como premissa, não é o evangelho, mas a cultura. E a cultura age em detrimento do evangelho. E aí, nesse sentido, eu já até compartilhei isso com você uma vez, George Humbersberg estabeleceu uma relação que a gente precisa refletir entre evangelho, igreja e cultura, que vem bem ao encontro disso que eu estou compartilhando com você. Qual é o resultado da conjunção ou não desses três universos? E aí, George diz o seguinte: se você somar a igreja, a cultura vigente, e tirar o evangelho de pauta, o resultado disso é liberalismo, não só teológico, mas de liberalismo na vida. Que você traz as pessoas, você as converte, à igreja, mas não a Jesus. A gente pode até falar de pecado do mundo, pecados institucionais, mas não tratar os pecados pessoais. Quando a gente tira o evangelho da relação com Deus, a gente acaba com a relação com o Segunda consideração de George, ele fala
que se eu pego a igreja, somo a ela o evangelho e elimino a cultura, o nome disso sabe o que é? Isso é fundamentalismo, isso é cultura de gueto. Você se preocupa com a tradição, com o governo da igreja, com a ortodoxia teológica, com a vida do outro, impõe valores, impõe restrições, mas fica restrito ao seu gueto religioso. Aí vem a terceira consideração de George. Quando você tem o evangelho, você soma o evangelho à cultura, mas elimina a igreja, o nome disso é movimento para-eclesiástico, ou nesse tempo é chamado de desigrejados. Tentam viver o evangelho na cultura, mas eliminam a igreja. Estão desconectadas do corpo de Cristo. E com isso, a vida do evangelho ela é fugaz, ela se esvai, ela não faz diferença da existência, porque não é vivido na comunhão do corpo. O verdadeiro evangelho, que transforma a vida, é expresso em comunhão na igreja e vivido na influência na cultura. E aí eu quero até te recomendar um livro. Francis Schaeffer percebeu isso com muita clareza, escreveu um livro chamado Contra a Cultura Cristã, e nos fala sobre o desafio da igreja invadir a sociedade com o evangelho. Com o evangelho, não com os nossos pressupostos. O evangelho é o norte. A palavra de Deus é o que nos ensina. Por isso, Jesus está te convocando para fazer diferença no mundo pelo evangelho. Mas ser sal e luz nos traz uma segunda implicação, que a gente tem uma grande responsabilidade no mundo. No mundo. E não é fugindo dele. E não é condenando apenas. E não é simplesmente até repetindo versículos bíblicos para sua autojustificativa. Quando a gente chega e diz, o mundo jaz no maligno. E é verdade. Está na Bíblia. Isso é verdade. Mas isso não pode ser a sua justificativa para não exercer a responsabilidade que Jesus nos transmitiu. Olha o que Jesus diz. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. É o mesmo que Jesus dizer, vocês, e tão somente vocês, são sal, são luz. Jesus está nos dizendo que não podemos falhar para o mundo ao qual nós somos chamados a servir. Precisamos ser o que somos, sal e luz. Irmãos, nossa geração está na hora de assumir a sua vocação. É tempo de assumir nossa responsabilidade. Eu ouso dizer que as pedras estão clamando. Eu ouso dizer que a ausência do sal num meio que precisa, e muitas vezes tem sido interpretado que essa presença do sal é de condenação. Não, é de pregação da palavra. Paulo percebeu isso muito bem. E lá em Romanos, no capítulo 10, ele diz, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É você que é sal e luz desse mundo, porque não existe possibilidade. Jesus, eu gostei desse seu discurso, eu sou cristão, eu vou me batizar, mas essa parte do sal e da terra não compõe o escopo da minha fé. Desculpa, não é fé. Não é fé, porque é indivisível o conhecimento, o reconhecimento de Jesus com o testemunho que eu dou onde quer que Ele me coloque. Que mensagem nós temos para as pessoas hoje? O que temos a falar para a cultura? Que nós somos um gueto cheio de privilégios? Que nos achamos melhor do que os outros? Que excluímos aqueles que não se conformam aos nossos pressupostos culturais ou comportamentais? O que é que nós temos a dizer hoje? Que somos uma comunidade de manutenção? Deixa eu falar para você o que é uma comunidade ou o evangelho da manutenção. É usado essa terminologia para descrever uma abordagem equivocada ou distorcida do evangelho, no sentido
de que o Evangelho se concentra em benefícios materiais ou financeiros, em vez do amor e da graça de Deus. Evangelho de manutenção das minhas necessidades físicas, mas também comunidade de manutenção tem sido descrita como aquela que batiza as crianças, que casa as pessoas, que sepulta os mortos, eventualmente tem um culto aqui e ali, e vida que segue, não faz diferença nenhuma, nem na sua vida, sequer na sociedade. Ah, irmãos, o que temos a falar para a multidão de pessoas que estão sozinhas. Sozinhas. Se existe uma coisa que eu tenho lidado o tempo inteiro aqui na igreja, é com gente sozinha. Gente que se sente absolutamente, o seu silêncio e a sua solidão grita tremendamente. E a gente de dentro. E lido com gente de fora assim também. Gente que está precisando de sentido. E eu e você conhecemos o que traz sentido à vida. O que traz sentido à vida. E é nesse solo que a gente precisa investir. Aos dominados pela tecnologia, aos dominados pelas forças desse tempo que as controlam, aos insatisfeitos com essa era. É nesse solo que nós somos desafiados a plantar, mesmo porque nós vivemos a mesma coisa. Nós vivemos a mesma coisa. Não se veja como parte de uma comunidade de privilegiados. Nós precisamos uns dos outros para enfrentar as lutas desse tempo. É nesse solo que precisam aparecer aqueles que com suas ações demonstram entender e viver a mensagem de Jesus. Essa é uma marcha, uma revolução radical, porque é uma revolução de vida. Se Deus nos convence disso, seremos uma geração de transformadores do mundo, porque demonstraremos que nós fomos transformados. Nós fomos transformados. Lutero era muito curioso. Sempre procuram pintar Lutero como uma pessoa perfeita, que falava as coisas melhores, mas muitas das suas palavras eram bastante agressivas. Disse Lutero, ele mudou a história, porque acreditava e dizia, com a simples palavra de Cristo, eu posso ser mais desafiador e mais jactancioso do que eles com todo o seu poder, suas espadas e suas armas. O resto, você conhece qual foi o resultado dessa história. Transformação do mundo. Stott falou, portanto, apesar de tudo, somos indefesos e impotentes. Temos Jesus Cristo, o seu evangelho, seus ideais e o seu poder. E Jesus Cristo é todo o sal e toda a luz de que esse mundo tenebroso e arruinado precisa. Mas nós precisamos ter o sal em nós mesmos e devemos deixar a nossa luz brilhar. Sabe quem percebeu isso com clareza? Francisco de Assis. Ele percebeu isso com clareza e disse, e antigamente se cantava, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Na verdade, se eu for resumir, ele está dizendo, Senhor, que eu seja sal. E ele continua a dizer, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O que ele está dizendo? Senhor, que eu seja a luz nas trevas. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amorrendo que se vive para a vida eterna. Eterna. Seu caminho para ir em busca dessa vida eterna, Francisco de Assis está nos ensinando que é me gastando como sal e como luz que eu caminho nessa direção. Eu e você, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse mundo, mas ainda uma terceira e última coisa que eu quero compartilhar.
porque falar de sal e de luz nos mostra que há um duplo sentido nessa responsabilidade cristã. Porque o sal e a luz têm alguma coisa em comum. Eles se gastam. Isso é o oposto da religiosidade egocentrada que muitos desenvolvem no nosso tempo. Eu quero receber, eu quero ganhar, eu quero obter, eu quero mais. E Jesus está dizendo, sal se gasta, salga. Luz ilumina as trevas, se gaste a energia. Embora eles tenham algo em comum, há distinções que precisam ser consideradas, senão Jesus não teria escolhido os dois elementos. Como já referi, as funções do sal, ou talvez as mais óbvias, é dar sabor e evitar deterioração. As funções da luz, sem sombra de dúvida, é iluminar as trevas, acabar com as trevas e sinalizar caminhos. Mas, como sal, a gente é convidado a evitar a deterioração da sociedade. Paulo, como poucos, percebeu o efeito da deterioração da sociedade. Eu vou fazer questão de tomar seu tempo para ler esse texto que se encontra em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 a 32. Diz Paulo o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Ou seja, todo mundo, desde sempre, sabe que Deus é Deus e o projeto que Ele tem para o homem. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhante aos homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, nós não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo descreveu com toda a clareza a situação do mundo. Quando os homens rejeitam a Deus, irmãos, eles estão no caminho da deterioração. Não espere melhorar, não vai melhorar, é preciso salgar. É preciso trazer a palavra do Evangelho. Quando a sociedade apodrece, nós os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para o céu, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. E aí eu insisto com você, ainda citamos versículo bíblico, o mundo jaz no maligno. Reprovamos os pecadores, acusamos os pecadores, mas não deveríamos antes
reprovar-nos a nós mesmos? Ninguém aqui pode acusar a carne fresca de se deteriorar. A carne não pode fazer nada. O ponto importante é: onde está o sal? Onde está o sal? A igreja é um grande saleiro que precisa salgar. Usando a mesma figura, nós precisamos esfregar o sal na carne para dar gosto. Presta atenção. Olha que coisa curiosa. Jesus está falando perto do mar da Galileia, a cerca de 160 quilômetros do Mar Morto, de uma comunidade que era chamada a Comunidade do Mar Morto, que se auto-intitulava os Filhos da Luz. Era uma comunidade monástica chamada Comunidade dos Essênios, que se anulou, que se isolou de todos, porque buscavam uma santidade que fosse absoluta. E se chamavam de filhos da luz, filhos da luz. Não faziam nada para essa luz brilhar, em lugar nenhum. E o que ficou para a memória? No seu gueto, sua luz não iluminava, seu sal não serviu para nada. Mas é uma coisa curiosa, estavam no lugar certo, no Mar Morto. No Mar Morto. Lotado de quê? De sal. O que ficou para depois? Eles só são lembrados porque ali encontraram os manuscritos em pergaminho de textos que compõem a Bíblia. Só isso. Só isso. E o que significa ser sal? Nós precisamos ser mais corajosos na condenação do mal. Os padrões da sociedade se deterioram porque não há voz que a contradite. Pregar o Evangelho, irmãos, desculpa, é contrariar interesses, vontades e situações, é denunciar o que não está certo, o que não é verdade. Isso é dever. O verdadeiro sal é a exposição da palavra de Deus. Às vezes, sabe, irmãos, eu recebo determinados pedidos de oração que me dá vontade de dar uma resposta. Reverendo, ore para que determinada coisa na minha vida aconteça. Aí a vontade de falar: vem cá, você já se posicionou? Você já foi atrás? Você sabe o que Deus fala a respeito? Ou você está eximindo a sua responsabilidade e transferindo e joga lá para cima, ou então joga para os pastores, afinal de contas são mais santos, né? Ou então joga para a comunidade. Não, protagonize o seu relacionamento com Deus. Seja o protagonista da sua relação com Deus, porque Ele continua a ouvir e a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Não há ser humano, não há situação que possa mudar a sua existência, mas se Deus mover a sua mão, o mundo se ordena em seu favor. Quem se cala diante do mal, comunga com ele. Comunga com ele. Frederick Catherwood falou o seguinte: tentar melhorar a sociedade não é mundanismo, mas é amor. Lavar as mãos diante da sociedade não é amor, é mundanismo. Enquanto a gente se cala, o mal graça. Você não é chamado para ser uma cumbuquinha de mel que vai adoçar todo lugar que passa. Você é chamado para fazer diferença, para ser sal, para dar o sabor, para mais do que isso, evitar a deterioração, que ela é crescente. Mas o que é ser luz? Por óbvio, é iluminar. Nós somos chamados para trazer luz, para iluminar, para acabar com a escuridão. É para exercer a influência no meio em que a gente está. Mas o sentido de sinalização também é muito rico da luz. Um avião à noite para pousar, ele precisa de sinalização, porque está tudo em trevas. E esse é o meu e o seu papel. Por isso que é curioso que ao perceber
aqueles que traziam iluminação e sinalização, o mundo reagiu a isso. Em Atos, no capítulo 17, a gente vê o que aconteceu com Jason. E olha a descrição daqueles que queriam a sua condenação. Porém, não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Esse aí, ó, são esses aí que têm transtornado o mundo, e agora eles chegaram aqui também. A interpretação de transtornados é o evangelho que faz a diferença. Jesus chama para ser sal e luz gente que o tenha como Senhor, não gente que tenha condições. Eu quero concluir dizendo para você, vamos aplicar o sal, vamos acender a luz. Quem são as pessoas que Deus usa e quer usar? Gente como você, gente que ouve a voz de Deus, gente que sabe ser sal e luz. Você pode achar que sua vida tem pouco ou nenhum significado. É uma pequenina pessoa, não tem importância. Olha com pouca gente tem aqui diante de bilhões de pessoas no mundo. É visão de gente como aquela gente que Jesus estava pregando. Ex-doentes, multidão, gente simples, gente mansa, gente humilde, gente injustiçada. E é esse que Jesus está dizendo, tornem-se transtornadores do mundo. Aqui hoje, nesse salão, a gente com potencial suficiente para produzir uma reforma nesse tempo. Uma reforma nesse tempo, cujo palco é o mundo, mas o padrão é o Evangelho. Não os nossos pressupostos, supostamente religiosos, sociais ou políticos. Tornem-se transtornadores do mundo, é a mensagem de Jesus. E não se esqueça que o que faz diferença na sua vida não são as suas condições, os meios que você dispõe ou a sua capacidade de articulação. O que faz diferença é a presença de Jesus e, portanto, a bênção de Deus. A bênção de Deus. Não se esconda na sua suposta fraqueza. E mais uma vez, eu termino a palavra com vocês, trazendo o mesmo versículo que trouxe semana passada. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, que Ele cresça e nós diminuamos. Que Deus o abençoe.